Paz do Senhor, pessoal, boa tarde. Mais uma quinta-feira, vamos estudar a Palavra de Deus. E você que tem sempre estado junto conosco nas nossas lives da quinta-feira, você que tem um propósito de oração, depois do estudo, nós vamos estar orando contigo pelo teu propósito de oração. Que Deus possa te abençoar essa tarde. Vamos orar primeiro? Pai, muito obrigado por esse tempo que estamos aqui, pela Tua palavra viva, santa, fiel e verdadeira. Que essa palavra, Senhor, penetre no nosso coração, sejamos transformados, edificados, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém? Que Deus possa nos abençoar. Hoje nós vamos falar sobre um tema importantíssimo. Hoje nós vamos falar sobre arrependimento, né? É algo que nós não entendemos completamente e é um tema extremamente urgente que precisamos ministrar, pregar, aprender. É um tema muito importante, a questão do arrependimento. Para entendermos a importância, vamos já estar lendo em Mateus, capítulo 3, versículo 1 a 2. Diz assim: Naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judeia e dizia: Arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Agora vamos ver Mateus, capítulo 4, versículo 17. Eu vou ler o 12 também. Ouvindo, porém, Jesus que João Batista fora preso, retirou-se para a Galileia. Agora lá no versículo 17. Daí por diante passou Jesus a pregar e a dizer: Arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Vamos ler Atos 20, capítulo 3, depois nós vamos ler o 26. Atos, capítulo 3, versículo 19. Essa é a pregação de Pedro. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para serem cancelados os vossos pecados. Agora Atos 26, Atos capítulos 26, aqui é a pregação do apóstolo Paulo, capítulo 26, versículo 20, diz assim: Mas anunciei primeiramente aos de Damasco e em Jerusalém, por toda a região da Judeia, e aos gentios que se arrependessem e se convertessem a Deus, praticando obras dignas de arrependimento. Então, esses 4 textos aqui de Mateus 3, capítulo 3, versículo 2, que é a pregação de João Batista, Mateus capítulo 4, versículo 17, a pregação de Jesus, Atos capítulo 3, versículo 19, a pregação de Pedro, e Atos 26, versículo 20, a pregação do apóstolo Paulo. Se você prestou atenção nos versículos e no início de cada pregação, de cada chamado na pregação, o termo era arrependei-vos, arrependei-vos. Então, quando nós vimos João Batista começar a sua pregação, que antecedeu Jesus, que preparou o caminho do Senhor, João Batista começa falando sobre arrependimento. Quando nós vemos aqui em Mateus
capítulo 4, versículo 17, diz assim: daí por em diante passou a Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Então nós vemos Pedro falando sobre arrependimento quando ele prega, e nós vemos o apóstolo Paulo falando sobre arrependimento quando ele prega. E esse tema, a questão do arrependimento, nós vemos pouquíssimas, raras pregações sobre a questão do arrependimento. E normalmente nós vemos os pregadores dizendo: Jesus te ama, Deus tem um plano para você. Quando as pessoas começam a evangelizar, ninguém olha para a pessoa e diz: ó, se arrependa. As pessoas olham e dizem: Jesus te ama. Mas nós não vemos a pregação como ela realmente deve ser feita. E uma das coisas, porque nós vemos pouca mudança na igreja, pouca mudança na vida daqueles que se chamam crentes ou cristãos. Você não vê mudança. Você vê as pessoas todas iguais, tanto faz que ela vai na igreja ou não vai na igreja. As atitudes são as mesmas, o pensamento é o mesmo, o procedimento é o mesmo, você não vê mais diferença. Vê as pessoas com título: eu sou evangélico, eu não sou, eu sou isso, eu sou aquilo. E uma das coisas é por falta da verdadeira pregação do evangelho. E a pregação do evangelho, ela inicia sempre como uma chamada ao arrependimento. A verdadeira pregação é a pregação como João Batista falou: arrependei-vos, como o Senhor Jesus ensinou: arrependei-vos, como Pedro ensinou quando ele começou a pregar para o povo. Ele disse: arrependei-vos, como Paulo pregava: arrependei-vos, arrependei-vos. Então, não há mais uma pregação assim, mas há uma pregação que alisa o ego, ajuda as emoções, pregações de autoajuda, mas não a verdadeira pregação do evangelho, o chamado ao arrependimento, que precisa gerar uma mudança de atitude. É essa que é a questão. O arrependimento, ele não é só nas escrituras. A palavra arrependimento, ele significa uma mudança de pensamento, mas não é só a maneira de pensar, mas essa mudança que acontece. E a palavra no grego usada, que muitas pessoas conhecem, e quando eu estou falando de arrependimento, devem lembrar da palavra metanoia. No grego, muitas pessoas sabem. Mas essa mudança não é só mudança de mente. É uma mudança de mente que gera uma mudança de atitude, uma mudança no procedimento. Ela envolve toda uma mudança de vida. Ela envolve uma mudança que faz com que a pessoa abandone o pecado. Quantas vezes nós vemos Jesus? Tem uma passagem que é impressionante, que nós vemos Jesus falando, quantas vezes nós vemos Jesus falando: vai, não peques mais, para a mulher adúltera. Lembra? Eu não te condeno, vá e não peques mais. Porque o verdadeiro arrependimento, ele faz com que a pessoa não queira mais pecar e não peque mais. Não vive mais, não é que a questão nunca mais vou pecar. Não viva mais na prática do pecado. Essa que é a questão. Porque o que acontece? Quando nós realmente entendemos
esse chamado ao arrependimento, essa mudança que acontece quando nós ouvimos a pregação, logo no início, quando nós ouvimos o evangelho, nós temos uma sensação, uma sensibilidade muito grande com relação ao pecado. Porque o que acontece? Quando eu ouço a palavra, quando eu ouço a pregação do evangelho, quando eu entendo que eu preciso de arrependimento, o verdadeiro convertido, ele é uma pessoa que se arrepende dos seus pecados, que é uma total mudança de vida. Mas o que eu preciso entender com relação ao pecado? Por que eu me arrependo dos meus pecados? Porque o que ofende a Deus é o meu pecado. Todo pecado é uma ofensa a Deus. E nós, muitas vezes, não entendemos a gravidade do pecado. E que precisamos abandonar o pecado. E na conversão, do que nós nos arrependemos? Dos nossos pecados. Essa é a questão. Por isso que nós queremos ser limpos dos nossos pecados. Por isso que na palavra diz, e o sangue de Jesus, seu Filho, os purifica de todo o pecado. Então, nós precisamos entender o que é pecado. Eu vou te colocar uma figura, uma imagem assim, bem gráfica, para você entender o que é pecado. Imagina que você comeu alguma coisa bem forte, você tá mal e te dá uma diarreia daquelas. E você não tem tempo de chegar ao banheiro. E quando você vê, você se borra todo. Você fica todo sujo com aquela diarreia. O que você quer fazer? Ninguém sai todo sujo assim. Se imagine assim, qual é a primeira coisa que você quer fazer? Você quer ir tomar um banho. Você não quer ficar imundo. Você não quer ficar com aquela sujeira no teu corpo. Isso é uma figura gráfica para você entender o que é o pecado. Nós vimos uma questão exterior, um exemplo exterior de uma pessoa toda borrada por causa da diarreia, aquele cheiro horrível, aquela pessoa toda grudenta, toda fedida, e nós ficamos com nojo de nós mesmos, nós nos olhamos, queremos jogar aquela roupa fora, tudo fora, ir pro banho, a gente não quer nem ver aquela roupa toda suja. Essa é uma figura gráfica exterior para você entender o interior. O que é o pecado? O pecado não chega na presença de Deus. Deus é santo. Deus é puro. Deus é santo, santo, santo. E nós somos o quê? Pecadores. Então, quando nós ouvimos o Evangelho, ouvimos a palavra de Deus e entendemos que o pecado nos afasta de Deus, que esse pecado nos afasta de Deus, nós nos arrependemos dos nossos pecados. Porque, como eu disse, o pecado é uma ofensa a Deus. Mas para nós entendermos agora mais um pouquinho do que é ofender a Deus, deixa eu te fazer uma pergunta. Você já ficou ofendido alguma vez
com algo que a pessoa fez para ti, alguma coisa que alguém tenha feito para ti, que você se sentiu ofendido, indignado, às vezes humilhado. Todas as pessoas, uma ou outra vez, se sentiram ofendidos. E é muito ruim quando as pessoas nos ofendem. Nós temos várias reações, alguns ficam com raiva, outros ficam amargurados, outros ficam guardando aquela ofensa e dizem: aquela pessoa me ofendeu, será que ela não sabe quem eu sou? Por que ela me ofendeu dessa maneira? Que coisa terrível é isso que ela fez comigo. Isso, de novo, é uma figura gráfica para você entender o que é ofender a Deus. Agora imagina uma pessoa igual a você, pecador como você, te ofendeu. Agora imagina nós, pecadores, pobres, miseráveis, ofendemos a Deus com o nosso pecado. Murmuração é pecado, ofende a Deus. Mentira é pecado, ofende a Deus. Amargura no nosso coração, amargura contra o marido, contra filho, contra a situação, contra qualquer coisa, é pecado, ofende a Deus. Impureza é pecado, ofende a Deus. Adultério é pecado, ofende a Deus. Mentira é pecado, ofende a Deus. Ira é pecado, ofende a Deus. Orgulho, se achar mais, é pecado, ofende a Deus. Aquela autopiedade, autocomiseração, aquele vitimismo, é pecado, ofende a Deus. Todos os nossos pecados ofendem a Deus. Se nós ficamos indignados quando uma outra pessoa nos ofende, imagina Deus a quem nós temos ofendido, a quem nós ofendemos com os nossos pecados. Por isso que a pregação de João Batista, que a pregação do nosso Senhor Jesus, que a pregação de Pedro, que a pregação de Paulo era: arrependei-vos. Arrependei-vos. Nós ouvimos esse termo, arrependei-vos, arrependei-vos, e pensamos que não é para nós. Não, mas nós pensamos: eu não mato, eu não roubo, eu não faço aquelas coisas terríveis. Você não faz aquelas coisas terríveis, porque nós fazemos do pecado como se tivesse graus. Mas todo pecado é terrível. Todo pecado é como uma diarreia que você não se lavou. Você está sujo com aquela diarreia. Aquilo tá escorrendo no teu corpo, nas tuas pernas, tu tá caminhando, você tá tudo lambuzado. Isso é o pecado. O pecado é uma ofensa grave a Deus. E quando nós entendemos que nós somos pecadores e que o nosso pecado ofende a Deus, tudo aquilo que nós cometemos, mentira, maus pensamentos, ira, maledicência, falar dos outros. Quando tu fala do outro, mal do outro para te vingar, tu tá pecando. Quando tá irado contra outra pessoa, tu tá pecando. Quando você tá amargurado, você tá pecando. Nós temos que ter noção que somos pecadores. Por isso que o Evangelho te chama ao arrependimento. Essa é a verdadeira pregação do Evangelho. Arrependimento. E o que nós vemos as pessoas hoje? Dizendo: não, pode vir sujo, pode vir do jeito que tá, deixa assim. Jesus morreu pelos nossos pecados. Os nossos pecados ofendem a Deus. Por isso que
O Senhor Jesus morreu na cruz, ele levou na cruz os nossos pecados, as nossas ofensas. Nós ofendemos com o nosso pecado o santo nome de Deus. O nome santo de Deus nós ofendemos. É isso que nós precisamos entender e nos arrepender dos nossos pecados. Cada pecado deve nos levar ao pó, ao chão, nos humilhar na presença de Deus e reconhecer: eu pequei, eu pequei, eu me arrependo do meu pecado. Só que não é o teu arrependimento que te perdoa, não é por causa do teu arrependimento, é por causa do sangue de Jesus na cruz. E o arrependimento, a palavra de Deus diz que é a bondade de Deus que nos conduz ao arrependimento. É quando Deus se revela para nós em toda a sua santidade, em todo o seu amor, e nós vemos: eu tenho ofendido o Senhor com mentira, com ira, com amargura, com todos esses sentimentos maus, com atitudes más, eu tenho ofendido a Deus. O verdadeiro cristão, aquele que se converte, ele se arrepende, ele passa a ter um entendimento, uma mudança de mente com relação ao que é pecado, e ele abandona o pecado. Por isso, uma das coisas que nós vemos muito aí, pessoas que vão nas igrejas, mas não abandonam os seus pecados. Quem não abandona o seu pecado, verdadeiramente não se arrependeu. Uma pessoa verdadeiramente arrependida abandona o seu pecado, abandona a mentira, abandona o orgulho, abandona a ira, a maledicência, a fofoca, a impureza. Ela não vê mais qualquer coisa na televisão, ela peneira o que vê. Imagina um cristão olhando pornografia. Isso ofende a Deus. Como que ele vai olhar aquilo? Isso ofende ao Senhor. Então ele não vai olhar. Não interessa que é o pecado dos outros. Eu não vou comungar com o pecado dos outros. Por isso que o verdadeiro cristão há uma mudança na vida dele. Mudança de atitude, mudança de mente. Esse é o verdadeiro arrependimento. Por isso que a pregação do evangelho é: arrependei-vos. Arrependei-vos. E as pessoas precisam saber que o que elas fazem ofendem a Deus. Mas nós vemos na Bíblia 2 tipos de arrependimento, que é o que nós precisamos entender e vamos ver agora. Tem 2 palavras, você não acha esse termo escrito, esse primeiro termo escrito em português na nossa Bíblia, mas o primeiro termo se chama atrição. Mas nós vemos na Bíblia o termo, a palavra remorso. Atrição é diferente de contrição. Nós já vamos ver isso. O falso arrependimento, ela é a atrição ou remorso, que é causada pelo medo do castigo ou pela perda de algo. Eu perdi aquilo. Um exemplo muito claro, nós vemos em Esaú. Esaú, lá em Gênesis 27, se depois você quer olhar, Gênesis 27, do versículo 30 ao 46. Quando Esaú vendeu o direito de primogenitura e ele perdeu o direito. Depois ele chorou arrependido. Mas por que ele chorou arrependido? Porque ele perdeu algo.
muitas vezes nós temos remorso, porque perdemos algo, não adquirimos mais aquilo e nós choramos arrependidos por causa disso. Choramos, mas esse tipo de arrependimento é um arrependimento falso. É um arrependimento de algo que nos prejudicou, que fez mal somente para nós. Eu perdi aquilo. Eu não deveria ter feito aquilo. Ou por que eu fiz isso? Agora eu estou sofrendo as consequências disso. A atrição, então, é aquele sentimento que eu tenho porque eu fiz algo errado e agora estou sendo castigado. Né? Tipo, o cara assassinou, roubou, cometeu vários crimes e daí ele é preso. E aí ele sente remorso. Por que eu fiz aquilo? Agora eu tô preso. Então, muitas vezes as pessoas elas têm esse sentimento chamado remorso ou atrição, que ele é causado pelo medo do castigo ou porque eu perdi algo, porque eu não consegui. É sempre relacionado comigo. O verdadeiro arrependimento, o termo é chamado contrição. Esse é o arrependimento que é algo que você sente porque você ofendeu a Deus. Você tem consciência que com o teu pecado, que com aquilo que você fez, você ofendeu a Deus. Se nós demos o exemplo de atrição e remorso com relação a Esaú, outro exemplo é Judas também, né, que teve remorso, mas o verdadeiro arrependimento nós achamos com Davi. E tem um salmo, o Salmo 51, que eu quero ler aqui para vocês, para que a gente possa entender claramente o que é o verdadeiro arrependimento ou a contrição. É o Salmo 51, que diz assim, Salmo 51, começando lá no versículo 1. Compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade e segundo a multidão das tuas misericórdias. Apaga as minhas transgressões. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado, pois eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está diante de mim. Pequei contra ti somente, e fiz o que é mal perante os teus olhos, de maneira que serás tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. Em que situação Davi está confessando o pecado? Foi depois que ele cometeu o adultério com Batseba, cometeu o adultério, mandou matar Urias, né? E toda aquela situação ele não tinha falado nada. Ele estava quieto, ele cometeu o adultério, mandou chamar o marido dela, embriagou o cara porque ela tinha engravidado, né, dele. Você vai ler essa história, não me lembro se é em 2 Samuel, você vai ler essa história do adultério de Davi. Mas o que aconteceu? Quando Davi adulterou e o profeta Natã foi lá e contou a parábola para ele do homem rico que tinha várias ovelhas e do homem pobre que só tinha uma ovelhinha. Daí o homem rico mandou pegar a ovelha do homem pobre para matar e oferecer para os visitantes dele. Davi ficou indignado. Mas esse homem tem que morrer. Por que ele não se compadeceu do homem pobre que só tinha uma ovelha? Aí o profeta olha e diz,
esse homem é você. Você é esse homem. Você pegou a mulher de Urias e você mandou matá-la. Eu estou parafraseando, você lê a Bíblia e você vai ver. Qual foi a reação de Davi quando Natan falou isso? Eu pequei contra Deus. Eu pequei contra Deus. Sim, todas as nossas atitudes, sim, todos os nossos pecados, aquelas coisas que nós fazemos, nós reconhecêssemos, eu estou pecando contra Deus. Se quando você se pega falando mal de alguém, você entende que você está pecando contra Deus. Quando você se pega com amargura no teu coração e remoendo aquilo que fizeram contra ti, e aquela o amargor está dentro de ti, esse pecado da amargura, se você começa a ter entendimento e diz, eu estou pecando contra Deus. Porque as pessoas fizeram algo contra mim. O que é o nosso nome, gente? Nosso nome não é nada. Você não diz para outra pessoa, santifique o meu nome. Mas o nome de Deus é santo. Então não se preocupe com o teu nome. Não se preocupe com o que as pessoas falam de ti. Se preocupe com Deus, com o santo nome de Deus. O verdadeiro arrependimento, ele entende que com suas atitudes ele ofende a Deus. Ele peca contra Deus. E a contrição, o verdadeiro arrependimento, que é a contrição, ele diz igual Davi, Salmo 51, versículo 4, diz assim, pequei contra ti somente, e fiz o que é mal perante os teus olhos. Nós fizemos o que é mal perante os olhos de Deus. É aí que Davi diz, de maneira, Deus, que tu és justo no teu falar e puro no teu julgar. Eu mereço o castigo. Vocês sabem qual é o castigo do pecado, qual é o salário do pecado? A morte. A morte. A morte eterna. Só que Jesus levou o castigo do meu pecado na cruz do Calvário. É esse entendimento que deve mexer com o teu coração, que deve fazer com que você tenha o arrependimento sincero, que você se volte para Deus e diz, Jesus, transforma a minha vida. E nós devemos viver cada dia em constante arrependimento. A oração que o Senhor nos ensinou, perdoa as minhas dívidas. Perdoa. É uma oração diária. As bem-aventuranças, quando você lê as bem-aventuranças, bem-aventurados humildes de espírito. Quem são os humildes de espírito? São aqueles que reconhecem que eu sou diante de Deus, eu sou miserável pecador. Bem-aventurados que choram. Choram porque, por causa dos seus pecados, Senhor, eu sou pecador. Quem que eu sou diante de ti, ó Deus eterno? O verdadeiro convertido, ele tem esse entendimento, mas esse entendimento é o entendimento do coração dele, dentro do ser dele, e ele vive em constante arrependimento. Não é que eu não vá mais pecar, eu vou cometer pecados,
Mas o pecado na vida do cristão é um acidente, não é uma prática. O verdadeiro convertido não vive mais na prática da mentira, na prática da maledicência, na prática do adultério, na prática da fornicação, na prática da ira, na prática da impureza, na prática da ladroagem, do engano, todas essas coisas. Tem pessoas que você olha e diz, mas ele é cristão, como é que ele vive na prática disso? Quem diz que ele é cristão? A Bíblia diz que ele não é. Porque o verdadeiro cristão, segundo a palavra, ele se arrepende e há uma mudança na vida dele. Então, a verdadeira pregação do evangelho, ela não começa com sorria, Jesus te ama. Ela começa, chore e se arrepende dos seus pecados. Chore, se arrependa dos teus pecados. Você está debaixo da ira de Deus. Mas há um Salvador. Há um Salvador para os teus pecados. Por isso que Jesus começa, arrependa-se. A entrada no reino é pelo arrependimento. Aquele que entra, a porta do reino é para o pecador arrependido, para o pecador contrito. Jesus veio para os doentes, para os pecadores, para aqueles que se reconhecem, se arrependem dos seus pecados. Eu disse no começo, lembra como Jesus, quantas vezes Jesus falava, vai e não peques mais. Como Jesus, quantas vezes quando curava pessoas, ele falava com relação ao pecado e dizia para a pessoa não pecar mais. Nós precisamos entender o verdadeiro evangelho. Por que João Batista começou? Arrependa-se. Por que Jesus começou pregando? Arrependei-vos. Por que Pedro falava? Arrependei-vos. Por que Paulo pregava? Arrependei-vos. Esse é o verdadeiro evangelho. As pessoas muitas vezes chegam a Jesus chorando por causa de perdas, por causa de problemas, por causa de situação difícil, por causa de enfermidades, mas elas não choram mais pelos seus pecados. Que adianta eu receber cura ou bênção, entre aspas, se eu não me arrependo dos meus pecados? Eu vou bem curadinha, sãzinha, para o inferno. Não é isso que nós devemos querer. Nós devemos chorar é pelos nossos pecados. Senhor, eu sou pecadora. Senhor, eu sou uma pessoa irada, eu sou uma amargurada, eu sou maldicente. Diga o nome do pecado. Senhor, eu estou ofendida porque o outro falou mal de mim. Senhor, e quantas vezes eu ofendi o teu nome com o meu pecado, com a minha ira, com a minha amargura. Quando você começa a ter esse entendimento e você lê a parábola do credor incompassível em Mateus 18, você começa a entender com clareza. Aquele que devia 100 talentos, que era 100 dias de trabalho, o colega dele devia 100 talentos, mas ele devia 100 talentos, não, 100 denários, que é 100 dias de trabalho, mas ele devia para o rei 10.000 talentos. E cada um talento levava 25 anos trabalhando para adquirir um talento. Ele devia 10.000 talentos para o rei. Essa é a nossa dívida para com Deus. É uma dívida impagável. Quando eu começo a entender, a meditar na obra da cruz, a entender a grandeza do perdão com que Deus me perdoou, gente, daí eu te perdoo. Quem sou eu? Se Jesus me perdoou, quem sou eu para guardar ira no meu coração?
Quem sou eu para aguardar amargura no meu coração? Se Jesus já me perdoou. Isso nós precisamos entender. O verdadeiro arrependimento, ele sabe que ele ofendeu a Deus com o seu pecado. Não é a questão de prejudicar o outro, é a questão de ofender a Deus. Por isso que nós devemos levar uma vida constante de arrependimento e gratidão. Deus, ele não despreza um espírito quebrantado e contrito. É a contrição que é o verdadeiro arrependimento. Aquilo que Davi disse: pequei contra ti somente. Fiz o que é mal perante os teus olhos. Senhor, me lava, me limpa. Eu não quero permanecer com essa sujeira do pecado no meu coração e na minha vida. Diariamente, devemos analisar a nossa vida e chegar na presença de Deus com espírito quebrantado e contrito. Deus não despreza um espírito quebrantado e contrito. Aquele que realmente está arrependido. A verdadeira pregação do Evangelho começa: arrependei-vos. Arrependei-vos. Que nós possamos ter um coração como Davi, pronto para se arrepender. Cada dia. E buscar a presença de Deus. Quanto mais tu buscar a presença de Deus, quanto mais tu tiver entendimento da negridão, do pecado, mais você vai querer se limpar. E mais você vai valorizar e ver. É o sangue de Jesus que nos limpa e nos purifica de todo pecado. Nós estamos imundos, sujos. E esse sangue puro nos limpa. É isso que nos leva a louvar a Deus. Nos humilhar na presença de Deus e dizer: Senhor, eu te louvo porque tu me perdoaste, porque tu me salvaste. Obrigado por tão grande salvação. Uma pessoa arrependida, ela louva, ela adora a Deus. Há uma mudança na vida dela. Quando vem a oportunidade para pecar, ela disse: não, eu não vou cometer tamanho pecado contra o Senhor. Eu não vou ofender o meu Senhor, aquele que me amou. Ela busca a presença de Deus. Senhor, eu preciso de ti. Eu dependo de ti para viver aqui nessa terra. O verdadeiro salvo, ele ora: Senhor, quando eu vou abandonar esse corpo de pecado e eu vou estar sempre na tua presença, Senhor. Sempre, sempre livre de todas as coisas dessa terra. O verdadeiro arrependido, ele anda na presença do Senhor, ele ama o Senhor, ele lê a palavra, ele medita, ele se deleita em ler a palavra, em buscar, ele confessa os seus pecados, ele tem um coração arrependido. Não é como aquele que quando você, isso aqui está errado. Está errado, mas o fulano também, o Beltrano também, o Beltrano também. Não há nada de arrependimento nessa pessoa. O verdadeiro arrependido, quando alguém disser: você cometeu pecado. Cometi. Ofendi a Jesus. Senhor, me perdoa. Me perdoa.
Oh, Jesus, essa palavra, essa ministração sobre arrependimento, é algo que fala muito comigo. Por isso que eu quis compartilhar com vocês. E eu gostaria, não sei como está a tua vida, mas leia o Salmo 51. Ore esse salmo. O sinal de que você é salvo mesmo é quando o pecado te incomoda e você diz: Senhor, eu quero ser limpo, porque eu não quero ofender a ti. Quando você fica no teu coração e diz: Senhor, me ajuda, eu quero andar contigo, eu não quero pecar, me fortalece, não me deixes cair em tentação e me livra do mal. Isso é sinal que você é cristão. Esse é o sinal que você é salvo. O sinal que você é salvo não é orar e acontecer milagres. Não é orar e expulsar demônios. Não é profetizar. A Bíblia fala sobre eles e diz: apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Não vos conheço. O verdadeiro sinal de que você é salvo é um coração quebrantado e contrito. Um coração arrependido porque ofendeu a Deus. Isso é sinal de salvação. Esse é o sinal que você é cristão. O resto é o resto. Milagres acontecem, eu creio, já orei por muitas pessoas e já vi milagres acontecer, já vi curas, mas isso não é nada. O que é importante é que eu sou perdoada. Isso para mim é importante. Que o Senhor é aquele que me limpa e me purifica de todo pecado. E que eu posso chegar na presença de Deus e ler aquele versículo que diz: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e purificar de toda injustiça. Mas não podemos viver na prática do pecado. Lembra disso. O verdadeiro cristão, ele comete pecado como um acidente, mas ele não vive na prática do pecado. Essa é a diferença. Espero que você tenha aprendido, que o Senhor tenha abençoado a tua vida. Eu te recomendo, leia o Salmo 51, ore, tenha como tua oração. O versículo 17 do Salmo 51 diz assim: sacrifícios agradáveis a Deus são o espírito quebrantado, coração compungido e contrito, não o desprezarás, ó Deus. Deus não despreza um coração contrito. Vamos orar, nos colocar na presença de Deus. Pai, obrigado pela tua palavra, que possamos aprender, que a tua palavra transforme a nossa vida, o nosso coração, que possamos pregar o verdadeiro evangelho, primeiro, Senhor, para nós mesmos e depois para as outras pessoas, proclamar as boas novas de tão grande salvação que nos alcançou. Muito obrigado, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Agora eu quero orar pelo teu pedido de oração, você que tem toda quinta-feira feito um propósito e colocado na presença de Deus o teu pedido de oração, teu clamor ao Senhor. Vamos orar, porque Deus é um Deus compassivo que responde e ouve o nosso clamor. Vamos orar. Pai, queremos colocar na tua presença, Senhor, todos os pedidos de oração. Ouve, Senhor, e responde. Opera com o teu poder, com a tua graça, com a tua bondade. Vem agir, ó meu Senhor, com cura, com libertação, com transformação.
Nós cremos, Senhor, no teu mover e no teu agir. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Que Deus abençoe, que Deus te fortaleça, que você medite na palavra de Deus e que tu tenha um restante de semana e um fim de semana abençoado em nome de Jesus. E domingo, dia do Senhor, culto ao Senhor, vai ao culto, adorar ao Senhor com o coração quebrantado e contrito, adorar a Deus por tão grande salvação. Temos culto às 9 da manhã e temos culto às 19 horas. Às 19 horas nós temos escolinha, então leve seu filho no culto da noite para também aprender a palavra de Deus. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.